que bom ter você aqui nesse canal de novo. Seja bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um like, de deixar no final uma experiência que você tenha tido dentro do tema que vai ser falado hoje. Compartilhe com outras pessoas, assistam outros vídeos, que eu tenho certeza que você será abençoado nesse canal. O tema de hoje é Deus, eu e minhas escolhas. Ao longo da nossa vida, nós somos obrigados a aprender a escolher e, o mais importante, lidar com a consequência daquilo que a gente escolhe. Quando eu sou pequena, eu vou numa lanchonete, eu preciso aprender e saber escolher entre se eu quero comer um cachorro quente ou se eu quero comer um hambúrguer. Se eu vou numa mercearia, eu preciso saber se eu quero comer um doce de coco ou um de chocolate. À medida que eu vou crescendo, eu preciso aprender a escolher as minhas roupas, porque quando eu escolho, eu entendo que eu não posso ter todas as coisas, que eu preciso escolher aquilo que de fato eu quero. E hoje eu vou falar para vocês a respeito do filho pródigo que está na Bíblia. E me chama muita atenção que esse filho, ainda em vida, ele chega para esse pai e diz: pai, eu quero minha parte da herança e eu quero ir embora, eu quero seguir o meu caminho, eu quero seguir a minha vida. Já era um homem adulto. E esse pai poderia ter dito para esse filho: você tá doido? Eu não morri, minha herança só é sua quando eu morrer. Em vida ela não é sua. Mas esse pai, com muita sabedoria, entende que esse filho precisa aprender as experiências dele para que ele possa amadurecer e crescer. E esse pai dá então a parte da herança para esse filho poder seguir o caminho dele. E nós pais, esse pai nos ensina que nós precisamos respeitar as escolhas dos nossos filhos à medida que eles vão se tornando homens e mulheres. Eles são autores da história deles, eles precisam aprender a lidar com a consequência das escolhas. E que quanto mais eu deixo meu filho escolher e lidar com as consequências, mais maduro ele vai ser para viver uma vida com significado. E esse filho então vai, como diz lá na Bíblia, e ele gasta todo o dinheiro, como com certeza o pai já sabia que esse filho faria isso, com meretrizes, com bebida, com amigos, até que esse dinheiro acaba e vem uma grande fome neste lugar que ele está. E ele vai trabalhar cuidando de porcos. E quando ele vai cuidar de porcos, ele não pode nem mesmo comer a comida dos porcos. Nesse momento há um quebrantamento, há uma transformação nesse filho a partir da experiência vivida e da consequência da sua escolha. Ele se lembra que na casa do seu pai, os seus funcionários comem do melhor, do mesmo que o seu pai come à mesa. E ele então pensa: eu não sou digno de voltar como filho para a casa do meu pai, porque eu reconheço que eu errei com meu pai. Então eu vou pelo menos voltar e pedir ao meu pai se ele pode me dar um trabalho na sua casa. E realmente ele voltou naquela posição de reconhecimento, de entender que ele tinha feito uma escolha errada e que ele tinha que ter a consequência da escolha. Ele não podia ser recebido como filho, mas se ele fosse recebido apenas como funcionário, ele teria uma vida muito melhor do que ele estava naquele lugar. E o pai, quando vê esse filho voltando, o que esse pai faz? Esse pai não chega e fala: agora você está voltando, filho. Eu te falei, eu te disse, eu te aconselhei e você escolheu o caminho errado. Não. Esse pai o recebe de braço aberto. Esse pai faz o melhor por esse filho. Entende? E isso que nós precisamos entender. O filho caiu no buraco e ele foi lá e ele resgatou esse filho. E disse: não, filho, você não vai ser meu funcionário, você é o meu filho. E fez uma grande festa para receber esse filho. E isso que nós precisamos aprender, que quando nós aceitamos a escolha dos nossos filhos, não quer dizer que nós estamos aplaudindo aquele caminho que aquele filho está seguindo. Então, a gente está ali orando, a gente está ali para poder ajudar no momento em que eles precisarem, para eles serem resgatados. E eles precisam passar pelas suas experiências para que eles possam crescer. Eu sei que é muito difícil, como pai, como mãe, ver isso, ver o filho fazendo uma escolha que ele vai cair no buraco. Mas Deus age da mesma forma comigo e com você. Quando nós queremos fazer algo que não é do agrado de Deus, Deus permite. E muitas vezes nós, como filhos ingratos, ainda culpamos Deus pela consequência que estamos vivendo.
pelo sofrimento que estamos passando. E aí Deus diz assim, eu não falei para você fazer isso. Mas Deus nos recebe, Deus nos restaura, Deus nos perdoa e Deus nos dá uma nova oportunidade como nós devemos fazer com os nossos filhos. Eu sei que para os pais é muito difícil porque eles veem os filhos sempre como crianças. Como passa naquele filme Paixão de Cristo, que quando Jesus tá carregando a cruz e Maria vê Jesus caindo com a cruz, Maria não vê Jesus um homem adulto, Maria tampouco vê Jesus como um Deus. Maria vê apenas o seu menininho, criança, que quando caía, ralava o joelho, ela era aquela que cuidava dos machucados e abraçava. Mas para que nós possamos ter filhos que saibam ser grandes pessoas, nós precisamos deixar nossos filhos crescerem, lidarem com suas consequências, deixar eles caírem, ralarem o joelho, se machucarem. E a gente vai estar somente ali para ajudar na hora que for necessário. Porque nós, quanto pais, jamais devemos desistir dos nossos filhos. Devemos orar, interceder e estar sempre ali ao lado deles. Seja qual for a escolha que seu filho venha fazer, seja qual o caminho que o seu filho deseja seguir, você precisa respeitar, porque o seu filho não é a sua propriedade. Quando ele se torna um homem, ele é capaz de gerenciar a sua vida. E cada um de nós vamos colher aquilo que plantarmos. Jamais vou plantar uma maçã e vou colher uma laranja. Então, vamos pensar naquilo que a gente tem semeado, naquilo que a gente tem plantado e antes de qualquer atitude, eu preciso pensar na consequência, no que aquilo vai ser gerenciado e aquilo que vai acontecer na minha vida. Pense bem antes de qualquer escolha.